A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, vamos prosseguir aí no nosso devocional, hoje no Evangelho segundo Marcos. Agora nós vamos passar para o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12, que diz assim a palavra do Senhor. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao qual ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam ali sentados e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Que é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a sua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Então, meus amados, nós vimos que Jesus aqui ele está em casa. Marcos fala que ele estava em casa, mas na verdade ele estava na casa de Pedro, ali em Cafarnaum. Nós já vimos a história atrás aí sobre Jesus curando a sogra de Pedro nessa própria casa. Então ele está ali na margem do Mar da Galileia, ele está ali num lugar estratégico no qual ele decidiu morar. Jesus tinha seus planos, seus projetos ali. Ali ele realizou muitos milagres, ali ele pregou muitos sermões. Nós vimos que uma multidão se formou à porta da casa de Pedro e não se achava mais lugar. As pessoas queriam se aproximar, mas não conseguiam por causa da grande multidão. As pessoas viam a luz em Cristo, queriam estar perto, queriam ouvir a palavra, mas nós vamos ver que ainda assim as pessoas não se quebrantavam, seus corações endurecidos. E nós devemos lembrar que esse mesmo evangelho, conforme Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 15 a 16, que esse mesmo evangelho pregado, que está sendo pregado para mim agora e pregado para vocês, ele pode ser um perfume de vida, mas também ele pode ser um odor para a morte. Então, o que tem atraído as pessoas a Jesus? No verso 2, nós vimos que Jesus anunciava-lhes a palavra de Deus. Lembram do último vídeo que Jesus saiu pela alta madrugada para orar e depois eles foram procurá-lo e ele falou assim: vamos. Ele ia fazer uma viagem missionária porque ele ia pregar a palavra e ele falou que é para isso que ele veio e é para isso que nós viemos, para pregar a palavra. Então no verso 3 e no verso 4 diz que 4 amigos chegaram trazendo um paralítico. E como não acharam lugar, eles tiveram uma brilhante ideia. Subiram no telhado, abriram um buraco naquele telhado e desceram seu amigo paralítico aos pés de Jesus em sua maca. Essa, meus amigos, é a verdadeira descrição de uma fé verdadeira. Uma fé que quer romper e quer acabar com todos os obstáculos que fazem com que eles não possam chegar a Jesus. Abrem todas as barreiras, todo obstáculo que os impede de chegar até Cristo. Então nós vamos ver no verso 5 que Jesus viu a fé daquele paralítico
assim como a fé dos seus amigos que o levaram até lá. É uma fé coletiva, uma fé compartilhada, que nós devemos compartilhar uns com os outros como corpo de Cristo. E ele fala com aquele paralítico: os seus pecados estão perdoados. Mas aquele paralítico, ele veio buscar uma cura física, mas essa busca gerou para ele uma bênção muito maior, meus queridos. Primeiro Jesus perdoa os seus pecados, depois ele vai curar esse paralítico. E quando ele fala seus pecados estão perdoados, isso escandalizou ali os mestres da lei, os fariseus, porque eles sabiam pelas escrituras que somente Deus pode perdoar pecados. Essa é uma atribuição exclusiva de Deus. Você pode ver isso em Êxodo capítulo 34, Isaías no capítulo 1, assim como Oséias capítulo 14. Então no verso 6 e 7, os escribas cochichavam sobre isso, remoendo em seus corações que era uma blasfêmia, porque só Deus poderia perdoar pecados. A teologia deles não está errada, a teologia deles está certa, só Deus pode perdoar pecados. Mas eles erraram gravemente a não identificar a pessoa de Cristo que estava ali, naquele momento. Eles erraram no principal, meus queridos, que o Cristo, o Messias, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele que haveria de vir, que eles tanto aguardavam, estava ali, diante deles. Essa foi a falha daqueles fariseus. Eles aguardavam Cristo há muitos e muitos e muitos anos. Desde Gênesis 3, no capítulo 15, quando Deus chama ali Adão, Eva e a serpente para dar a punição pelos seus pecados, ele fala com a serpente que do descendente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, a cabeça dela, da serpente, que era Satanás. Então, todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. E eles aguardavam essa grande vinda, mas eles não reconheceram o Senhor diante deles. Então, Jesus faz coisas que realmente só Deus pode fazer, ou seja, perdoar pecados e curar. E nós vamos ver no verso 8 e 9 que Jesus, sendo Deus, ele conhece os corações, ele sonda os corações daqueles escribas e fariseus. E ele, sem dizerem uma só palavra, Jesus vai retribuir e vai dizer para eles: o que é mais fácil? Eu dizer, teus pecados estão perdoados, ou levanta, pegue a sua cama, pegue a sua maca, seu leito e ande. Jesus não só conhece os pecados daquele paralítico, mas também conhece o coração dele, conhece o coração daqueles escribas. Nós vimos até aqui nesse caminhar que Jesus tem toda a autoridade, tem todo o poder. Então ele pode fazer todas as coisas, ele pode fazer ambas as coisas. Ele pode perdoar pecados e ele pode curar aquele paralítico. Meus irmãos, Deus realmente sonda nossos corações, Jesus sonda nossos corações. Quando nós vamos no Salmo 139, nós vemos Davi ali diante do Senhor e fala com Deus assim: Senhor, sonda e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então Deus sabe, Deus conhece os pensamentos daqueles escribas e os meus pensamentos e os seus pensamentos. Não há nada que fique escondido diante do Senhor. Então no verso 10 e no verso 12, então Jesus diz: para que saibais que o Filho do Homem tem toda a autoridade, todo o poder, levanta, pegue a sua cama e vá para a sua casa. Esse foi um imperativo de Jesus, foi uma ordem de Jesus àquele paralítico, e que ele queria obedecer e não restou nada a não ser obedecer. E ele pegou sua cama, o seu leito e começou a andar à vista de todos e foi para a sua casa. Que maravilha, meu amado, que maravilha, meus queridos. Uma bênção tremenda que esse homem recebeu. Ele foi buscar uma cura física e recebeu uma salvação eterna. Ele foi resolver um problema ali imediato, mas ele resolveu
um problema eterno, ele recebeu uma solução para uma demanda eterna, para a eternidade. Ele retornou para casa, para sua casa, com alegria, com júbilo, diante daquela maravilha que tinha sido feita em sua vida. Então todos se admiravam e davam glória a Deus. Aleluia, meu irmão, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, por este milagre, por os milagres que Deus já fez em sua vida, porque até aqui tem te sustentado, porque até aqui tem te dado muito mais do que nós merecemos, ou do que nós pedimos, ou do que nós sequer imaginamos. Louvado seja o nome do Senhor. Então esses milagres são ilustrações de que Jesus é o Messias, Ele é o Cristo, Ele é o Senhor dos senhores, o Salvador do mundo. Aquele que João Batista falou que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou o pecado daquele paralítico e assim também o curou com o poder da sua palavra, um simples poder da tua palavra. Infelizmente, nós temos muitas pessoas que hoje não acreditam no poder da palavra de Deus, no poder de Jesus, aquele milagre que Jesus pode fazer na vida deles. O poder da palavra de Deus, essa palavra que cura, que liberta, que salva, que transforma vidas, assim como transformou a minha vida. Então, assim como os amigos daquele paralítico, que eu e você sejamos usados por Deus para levar pessoas também a Jesus, aos pés de Jesus. Essa fé que rompe barreiras, que rompe obstáculos, que essa seja a sua fé, meu querido, que essa seja a minha fé, que possamos ser usados pelo Senhor como instrumentos na mão dele. Porque como diz o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 24 a 25, que nós vamos perecer, mas a palavra de Deus, ela permanecerá eternamente. Então, meus queridos, aquela paralisia acabou se transformando em uma bênção para aquele paralítico. Foi o começo da vida eterna para ele. Foi a salvação para a alma daquele homem. Então, assim, você hoje mesmo, assim como eu, possamos ir para o trabalho, ou voltar para casa, ou ir para a escola, ou qualquer lugar que você vá, que você também possa voltar assim, perdoado, curado, liberto, pelo nome e o poder de Jesus Cristo. Que a principal lição de hoje seja nos aproximar e buscar cada dia mais a face de Deus.